Amém. Deus abençoe sua vida. Abre sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos como o fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Versículo 13: porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Amém? Sabe, o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, e o tema da mensagem é: aonde nós estamos colocando a nossa esperança? Porque Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer aqui nesse contexto, se a gente for voltar no contexto, domingo passado a pastora estava falando aqui e ela falou sobre o capítulo inteiro. Sabe, o Espírito Santo, eu já estava preparando essa palavra e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Sabe, e o apóstolo Pedro, ele começa no versículo 8 e no versículo 9, ele começa a falar sobre um fim, e Pedro vai começar a falar sobre um fim, que tudo vai ser destruído, que não importa o que eu e você acredita, vai ser destruída essa terra. Só que o interessante é que ele fala que enquanto isso não acontece, enquanto a terra não é destruída, o que nós precisamos de fazer? Que tipo de gente nós precisamos de ser? E aí Pedro, ele vai falar que nós precisamos ser um tipo de gente que esteja em paz com Deus, um tipo de gente que se arrepende, um tipo de gente que não acostuma com o pecado. E aí no versículo 13, Pedro, ele vai dizer assim, ó: porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Pedro, ele começa a falar sobre uma esperança. Ele começa a falar assim, tem algumas versões que vai dizer assim, que nós precisamos ser um tipo de gente que é esperançosos no novo céu e na nova terra. Porque uma frase que eu ouvi, e isso é fato: qualquer esperança que não aponte para Cristo é meramente mensagem positiva de autoajuda. E quando eu olho para a minha geração, eu vejo uma geração frustrada, eu vejo uma geração depressiva, porque tudo que tem feito é apontar para uma esperança que passa, é apontar para uma esperança que, sabe, não tem fundamentos, não é apontada para o céu. E aí passa pouco tempo, aquela esperança se acabou, e a gente vê uma geração frustrada, porque elas estão caminhando, achando que está tudo bem, colocando na sua cabeça que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem, porque não tem esperança, e os que têm, está na esperança no lugar errado. E Pedro, ele está dizendo que eu e você temos que ter a esperança no novo céu e na nova terra. Porque qualquer esperança que não aponte para lá, sabe, se alguém chegar para você e apresentar uma esperança que não aponte para o céu, sai fora dessa esperança, porque passa. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Imagina comigo, se uma pessoa colocar a esperança dela num carro, ainda que seja o último da linha, 2022, os anos vai se passar e lá na frente aquele carro vai ficando para trás, assim como tantos outros já ficaram, e vai chegar um tempo que aquele carro nem mais peça vai ter. E se a minha esperança estiver naquele carro, a minha esperança vai morrer junto com aquele carro, porque passou. Se a minha esperança estiver num lugar, numa casa, talvez como a gente está vendo aí em Minas Gerais, inundado, vem uma água e derruba, a minha casa acabou, então acabou a esperança para mim. Porque a minha esperança está num lugar que passa. Se a minha esperança estiver numa pessoa, a pessoa pode que passar um tempo ela vai falhar comigo, ou talvez passar alguns anos, essa pessoa vai fechar os olhos para a terra e ela vai morrer. E se você ficar, qual que vai ser a sua esperança? Porque até agora você entendeu que a sua esperança está nas coisas que passam, e quando essas coisas se passarem, o que vai ser de nós? O que vai ser de mim? O que vai ser de você? Porque tudo que a gente faz, tudo que eu vejo a minha geração fazendo, é colocar a esperança naquilo que não tem fundamento. E o tema da mensagem é esse: aonde eu estou colocando a minha esperança? Aonde você está colocando a sua esperança? Porque a gente tem colocado a esperança em tantos lugares, em tantas coisas, sabe? A gente tem vivido dessa forma, colocado a nossa esperança em pessoas, quando na verdade a nossa esperança tem que estar naquele que tem, sabe, a vida eterna.
Porque se a minha e a sua esperança estiver no novo céu e na nova terra, ele não passa, é eterno, é para sempre. Só que eu vejo a minha geração quebrando a cabeça, batendo de um lado e do outro, tentando achar um lugar, tentando achar alguma coisa, alguma pessoa para se preencher, porque a esperança dela está nisso, e tudo que faz é passar. Sabe, quem já conversou com uma pessoa que pouco tempo agora ela está com esperança, passa 15 minutos, ou talvez um dia, ou talvez alguns dias, você chega perto dessa esperança, dessa pessoa, ela está com a cabeça batida, com a cabeça baixa, porque já não tem mais esperança. Eu já conversei com várias pessoas dessa forma. Por quê? Porque aí a gente para e pergunta, mas por que essa pessoa perdeu a esperança há pouco tempo, outrora, agora ela estava cheia de esperança, agora ela já não está mais esperança? É porque a esperança que ela estava não apontava para Cristo, e qualquer esperança que não aponte para Ele é meramente mensagem positiva, meramente, sabe, autoajuda. E eu vejo uma geração que tem pessoas que não conseguem dormir sem assistir uma mensagem positiva, porque tudo que tem no coração dela é uma angústia, é um vazio, e elas começam a procurar alguma coisa para preencher. A gente começa a procurar as coisas, sabe? A gente tem que ouvir algum áudio, a gente tem que entrar no Facebook e ver uma mensagem positiva, porque eu tenho que acreditar que a minha vida está tudo bem, quando na verdade está um caos. Porque eu tenho que acreditar que a minha vida está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Porque eu tenho que sorrir, quando na verdade eu quero chorar. A minha geração está desse jeito, sorrindo para as pessoas por fora, estão machucadas, doentes por dentro, e não sabe por que estão machucadas, não sabe por que estão desse jeito. É porque a esperança delas está em coisas e em lugares, e não naquele que vive e reina para sempre, eternamente. E não se engane sempre, se a sua esperança não estiver apontada para o céu, para o novo céu e a nova terra, sempre vai passar. E se você não se apegar nessa esperança que é Cristo, você vai continuar vivendo a sua vida da mesma forma. A sua vida vai passar os dias, os anos vai se virar, e a sua vida vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque eu ter esperança no novo céu e na nova terra é eu acreditar que há mudança de vida dentro de mim, que eu estou mudando, que há algo mudando dentro de mim. Essa é a esperança, é eu esperar uma coisa que eu não estou vendo, mas eu sei que está ali, que é eterno, que vai me ajudar. E a minha geração é frustrada porque elas colocam em pessoas e as pessoas viram as costas. Coloca num carro, o carro quebra, virou as costas e tudo acaba. Sabe, quando eu olho para a vida de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim, ó: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sabe, no capítulo 29, a gente lê que Jeremias, ele está falando sobre uma esperança inspirado por Deus. Jeremias, ele está dizendo, Deus está preparando para vocês um futuro de esperança. Só que aí, lá em Lamentações, Jeremias 3,17, diz assim, ó: já não sei mais o que é paz, esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Sabe, aquele cara, aquele profeta que outrora, lá no capítulo 29, estava profetizando uma esperança, ele chega lá na frente e ele está dizendo: a minha esperança no Senhor se acabou. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais paz, eu não sei mais o que é felicidade, porque a minha esperança se acabou. Como que pode um profeta profetizar tempos atrás que Deus está preparando um futuro de esperança, e aí quando um futuro muito próximo, você vai olhar para a vida dele, tudo que ele fala é que já não tem mais esperança? Quando você olha para a vida dele, você vê que ele fala: já não sei mais o que é paz, já não sei mais o que é esperança, porque a minha esperança se acabou. E aí ele fala no versículo 20: penso sempre nisso e fico abatido. Por que Jeremias ele está dizendo isso? Por que outrora ele estava cheio de esperança e agora ele já não estava com mais esperança? Porque Jeremias, ele era um homem de Deus, ele fala assim, ó: a minha esperança no Senhor se acabou. Ou seja, a esperança dele estava no Senhor, mas ele deixou, ele falou assim: acabou no Senhor, então não tem mais lugar, eu não tenho mais esperança.
Só que o interessante é que ele fala: eu penso sempre nisso e fico abatido. Sabe, eu quero dar um conselho para você. Cuide da sua mente. Cuide do que você está pensando, porque a nossa geração, ela vive e elas começam a fazer coisas sem pensar. E Jeremias está dizendo: eu penso sempre nisso e fico abatido. Jeremias, ele entra em Jerusalém e ele começa a narrar com a boca aquilo que os seus olhos estavam vendo. Jeremias, ele começa a olhar para os comércios estão tudo fechado. Ele começa a olhar, as crianças já não brincavam mais, estava tudo um caos. Mas Jeremias, ele poderia escolher, ou ele escolhia a esperança, ou ele escolhia a viver, sabe, abatido, triste, não tendo mais esperança. Eu imagino Jeremias entrando em Jerusalém e tá aqui a esperança e tá aqui, sabe, a falta de esperança. O problema tá aqui. E aí ele começa a olhar para o problema, ao ponto dele falar: eu penso sempre nisso e fico abatido. Porque Provérbios 23:7 diz assim, ó: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não estou sendo sincero. Provérbios, Salomão está dizendo que assim como eu penso, eu sou. E Jeremias, ele está dizendo: tudo que eu penso é isso, tudo que eu penso é no caos, tudo que eu penso é no problema, e a minha vida está girando em torno disso. Sabe, olha para a nossa geração. A nossa geração está vivendo dessa forma. Tudo que pensa é no problema, tudo que pensa é no caos. E a gente começa a viver, e a nossa vida, sabe, vira, a gente anda em círculos, e a nossa vida não muda. Por quê? Porque tudo que eu penso é a falta de esperança. E como que eu vou ter esperança se eu não penso na esperança? Se eu estou vendo que o problema está aqui, e eu tenho esperança, e eu escolho pensar no problema. Uma coisa que o pastor Luiz disse aqui, e que eu guardei para mim, sabe, é que há outra vida dentro de você. Há uma outra realidade para você viver. Nós não precisamos ficar vivendo de qualquer jeito, ficar, sabe, depressivo, angustiado, cheio de, sabe, doenças espirituais na nossa alma. Porque eu vejo na minha geração é isso, sabe, talvez falar de esperança eu queria falar, sabe, mas não tem como eu falar de outro jeito. Não tem como eu chegar aqui e passar a mão na sua cabeça e dizer para você que Jesus, ele vai te dar esperança, e ele vai te dar a sua casa, vai te dar o seu carro, vai te dar dinheiro, vai te prosperar. Sim, ele pode, mas a esperança que eu estou falando, ela não passa, ela é apontada no novo céu e na nova terra. E quem quer essa esperança não é fácil. Não é fácil adquirir. Porque se fosse fácil adquirir essa esperança que eu estou falando para vocês, essa igreja estava cheia. E por que está vazia? Por que está da forma que está? Porque não é fácil. A minha geração, elas não querem lutar, elas não querem nadar, elas não querem dar abraçada, elas querem que o outro faz. E aí tudo que elas fazem é entrar no ao vivo. Eu vou ouvir aqui uma mensagem motivacional, porque eu sei que eu estou precisando e isso vai mudar. Sabe, o mundo apresenta uma esperança dessa forma que eu preciso acreditar que a minha vida está tudo bem. O mundo, sabe, o interessante é que, voltando lá em 2 Pedro, ele fala assim, ó: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que ele venha logo. Por que Pedro está dizendo que é para nós fazer de tudo para ele voltar logo? Porque tudo que esse mundo oferece não nos satisfaz mais. Tudo que esse mundo nos oferece, sabe, é droga, é prostituição, é tudo aquilo que é ruim. E eles apresentam uma esperança para mim e para você, que eu preciso acreditar que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Mas a realidade que eu quero mostrar para você é que a sua vida pode estar tudo bem. Não estou dizendo que você está ausente de passar por problemas, não. Mas você pode estar tudo bem, você pode sentir a verdadeira alegria. Porque tem pessoas que estão andando, tem pessoas que estão indo trabalhar no caminho, e elas encontram alguma pessoa, elas começam a sorrir, mas por dentro está chorando, está quebrado por dentro. Por que nós vivemos desse jeito? Se a gente entende que eu preciso parar de pensar naquilo que é ruim e começar a pensar naquilo que é bom. Se eu sei que agora a minha esperança tem que estar voltada no novo céu e na nova terra, que eu não preciso mais ficar, sabe, pensando na depressão, na ansiedade. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas eu sei que tem pessoas que precisam de ouvir que há uma outra vida além dessa.
Há uma outra realidade. Eu não preciso ficar chorando todos os dias no meu quarto. Eu não preciso, sabe, ficar mendigando esperança aí fora. Eu não preciso ficar preenchendo o vazio que há dentro de mim com coisas aí fora, porque há esperança para mim, uma esperança eterna, uma verdadeira alegria. Eu não preciso ficar vivendo uma vida fantasiada. Eu não preciso ficar vivendo, sabe? Quantas pessoas colocam foto no Facebook, toda maquiada, mas aí quando tira aquela maquiagem, tudo que ela faz é ir pro quarto chorar. O que adianta? O que adianta eu mostrar para você uma realidade que quando eu chego dentro da minha casa, dentro do meu quarto é outra realidade? O que adianta? Sabe, eu fico quebrando na minha cabeça quando eu tô sozinho. Eu fico falando, Senhor, mas por que a minha geração tá desse jeito? Por que nós estamos desse jeito? Por que a igreja de Cristo está desse jeito? Nós estamos assim porque queremos, porque há esperança para nós. Há esperança, há uma outra vida além dessa. Eu não preciso ficar chorando, porque Jeremias ele fala, eu penso sempre nisso e fica abatido. Ele foi reconhecido como profeta chorão, porque tudo que ele faz é chorar. Só que o interessante é que ele vai continuar dizendo, no versículo 21, mas a esperança volta quando eu penso no seguinte, que o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim, e esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Sabe, Jeremias ele está dizendo que ele pensa no caos, e tudo que ele pensa, sabe, é tristeza, é amargura, e tudo que ele sente é isso, porque assim como eu penso, eu sou. Se eu pensar que eu estou triste, eu vou sempre ficar triste. Se eu pensar que eu sou insuficiente, eu sempre vou ser insuficiente. Mas aí Jeremias, ele para de pensar naquilo que é ruim, e começa a pensar na esperança. E aí ele fala, a esperança volta quando eu penso que o amor de Deus não se acaba, e que a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Sabe, há esperança para nós, há esperança para a nossa geração. Eu estou diante de pessoas aqui já convertidas no Senhor, pessoas que entendem da esperança que eu estou falando. Mas há esperança para a nossa geração. A nossa geração não precisa ficar chorando, depressiva. Sabe, eu fico olhando para a minha geração e eu vejo que a minha geração, elas não têm força para continuar caminhando. Elas não têm força para continuar, elas não têm força para estar na igreja, elas não têm força para sair, para sorrir, para brincar, elas não têm força nem para dar um abraço. Por que nós somos assim? É porque a nossa esperança é passageira e está apontada para aquilo que não vai nos acrescentar. Mas a partir do momento que eu entender que a minha esperança tem, sabe, solução para a minha vida, que a minha esperança tem que estar no novo céu, na nova terra, vai apontar para Cristo, a nossa geração começa a mudar. Sabe por que Jeremias fala sobre a mente? E quando eu olho para a minha geração, eu vejo que a minha geração está presa emocionalmente. Acho que eu nunca vi, sabe, mas umas pessoas chegam perto da gente e tudo que elas fazem é reclamar da vida. Tudo que elas chegam perto da gente é reclamar que, mas a minha vida está isso, a minha vida está aquilo. Sabe, tem pessoas que você não dá gosto de ficar perto, porque tudo que faz é reclamar. Por que nós somos assim? Você sabe que tem outra vida além dessa, você sabe que a sua vida pode mudar, mas tudo que você faz é pensar que você é insuficiente, que você não vai conseguir. Tudo que faz é reclamar, reclamar, reclamar. Eu sempre vou ficar, sabe, na negação. Eu sempre vou ficar triste, abatido, porque eu sempre penso nisso. Mas a partir do momento que nós entender que a minha mente precisa ser aberta, eu vou chegar em lugares altos, eu vou conseguir voar, eu vou conseguir caminhar. Porque a minha geração não consegue caminhar porque estão presas. Elas não conseguem perceber uma esperança eterna, elas não conseguem perceber uma esperança verdadeira. E aí elas começam a acreditar que a sua vida está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Elas começam a acreditar que a vida delas tá, sabe, eu preciso ouvir uma mensagem positiva. Eu preciso entrar lá no Visão do Vale e eu preciso ouvir uma mensagem positiva daqueles meninos. Eu preciso ouvir umas mensagens positivas para me acreditar que a minha vida está tudo bem. Não, você não precisa de mensagem positiva. Você não precisa de mensagens de autoajuda. Você só precisa entender que você precisa entregar a sua vida para Cristo. Porque qualquer esperança que não se aponte para Cristo
é meramente mensagem positiva. E a minha geração está vivendo dessa forma. E aí Jeremias, ele continua no versículo 26, diz assim, ó: o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Jeremias, ele lá no capítulo 29, ele nos apresenta uma esperança. E aqui em Lamentações 3:18, ele nos apresenta uma falta de esperança. Ou seja, ele presenciou os dois lados, a esperança e a falta de esperança. Mas aí ele fala: o melhor é ter esperança, porque Jeremias fez a escolha dele. Ele entendeu que ele precisava voltar com a esperança para Deus, que a esperança dele precisava estar no novo céu e na nova terra. Ele entendeu isso e ele fez a escolha. E ele fala: o melhor é eu ter esperança. Se você não escolher ter esperança para a tua vida, sabe, se você não escolher ter esperança na sua casa, se você escolher não ter esperança no seu trabalho, você vai ficar vivendo nessa vida que você vive, rodeadas de pessoas, mas se sentindo sempre sozinho, porque você escolheu a não ter esperança. E como eu sei que eu escolhi? É quando a minha mente abre, é quando eu começo a pensar em coisas novas, é quando eu paro de pensar naquilo que é ruim, é quando eu paro de reclamar, é quando eu começo a profetizar que há esperança na minha casa, que há esperança na minha família, que há esperança nos meus tios, que há, sabe, esperança em tudo. É isso que nós precisamos entender, sabe? E Jeremias, ele vai dizer: o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Só aguarda a ajuda do Senhor em silêncio aqueles que sabem esperar, aqueles que têm esperança, a verdadeira esperança. Porque como que eu vou esperar a ajuda do Senhor em silêncio, sabe, não tendo esperança, não sabendo que, não acreditando que pode ter um amanhã melhor? Como que eu vou esperar a ajuda do Senhor em silêncio se eu acredito que amanhã não vai ser melhor do que hoje? E eu vejo uma geração dessa forma, sabe, quer meter os pés, sabe, sair chutando tudo, sabe, murmurar, reclamar, e quer bater em todo mundo, e quer falar o que não deve, sabe, por quê? Porque não tem esperança que pode ser melhor amanhã, e aí tudo que elas fazem é querer resolver o hoje, o agora. A minha geração está apreensiva, sabe, a minha geração, sabe, quando tem sabe, um exemplo bobo, quando tem um animal que ele está machucado, que você vai curar ele e ele começa, sabe, sentir inseguro. A nossa geração é desse jeito, porque elas não acreditam que tem um amanhã melhor, elas não acreditam que amanhã vai ser melhor do que hoje. E aí quando vem a cura, elas se fecham, elas começam a se fechar, elas começam a se retrancar. Mas por quê? É porque a mente não está aberta, a mente está fechada. E aí você começa a viver como galinha, comendo só o que está ao seu redor, porque a sua mente não está aberta. E você não consegue acreditar em amanhã, você não consegue acreditar que amanhã é sábado, você pode ter um sábado legal. E você dorme chorando e acorda chorando, porque tudo que está na sua mente o dia não vai ser legal. E você pensa nisso e você vai ser isso. E aí o seu dia não é legal porque você acordou dizendo que ele não vai ser legal. E aquilo que você fala, você vive. De uma forma ou de outra. O que eu estou falando aqui, se eu não vivo o que eu estou falando aqui, uma hora Deus vai fazer eu viver. Porque assim como eu penso, assim como eu falo, eu sou. Nós somos assim. E aí Jeremias, ele fala no versículo 27: e é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Sabe, não tem como eu falar de uma esperança sem sofrimento. Como que eu vou falar que amanhã pode ser melhor se hoje está tudo bem? Como que eu posso acreditar que amanhã vai ter melhor se hoje está tudo bem? E Jeremias está dizendo: é bom que as pessoas aprendam a sofrer. Nós precisamos passar por sofrimento, porque o deserto é a escola do Senhor. O deserto, quando eu estou no deserto, eu começo a orar mais. Quando eu estou no deserto, eu começo a ter mais esperança. Quando eu estou no deserto, as coisas começam a acontecer, ainda que eu não veja na hora, mas depois eu começo a ver resultado. Por quê? Porque se eu oro uma hora, eu começo a orar duas. E é bom que eu começo a aprender a sofrer cedo, na minha juventude. E eu dou graças a Deus que eu comecei a sofrer cedo, porque eu entendi que a minha esperança está nele, e eu posso acreditar no amanhã melhor, que há uma vida dentro de mim, que há uma outra realidade. Sabe, na pandemia, tempos atrás, quando os cultos fechou, sabe, teve um tempo que eu falei: Senhor,
meu Deus, aonde nós vamos parar desse jeito? Porque eu dormia chorando e acordava chorando, e eu falava, meu Deus. E tudo que eu ia fazer, eu acordava 4 horas da manhã e falava, Senhor, mas aí Deus vinha e falava, minha mão te sustenta. Mas e aquelas pessoas que não têm um ouvido sensível, que a mente está fechada? Aquelas pessoas que não conseguem ter um olhar de águia, que conseguem ver lugares longe, que está vivendo igual galinha, comendo só o que está ao seu redor. Estão aqui e não estão vendo mais nada do que está acontecendo. Essas pessoas, quando elas pegam para chorar dentro do quarto, não tem nada que para, e aí elas dormem chorando, acordam chorando, porque não tem esperança, e não conseguem, porque a mente está presa. Mas é melhor você sofrer, passar por sofrimento, e entender que há um amanhã melhor, saber buscar no lugar certo, do que você ficar vivendo tudo bem, e não estar na esperança no lugar certo. Sabe, o filho pródigo, para mim encerrar, o filho pródigo, ele sai de casa para procurar uma alegria que ele queria dentro dele, porque ele achava que poderia estar tudo bem lá fora, e ele sai, todo mundo sabe da história. Mas só que o interessante é que na hora que ele está lá fora, ele cai em si, e aí ele começa a falar, eu não tenho mais esperança. Sabe, falando em minhas palavras, eu creio que o filho pródigo, ele começa a falar, eu não tenho mais esperança. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou voltar como servo, porque eu não tenho mais esperança de ser filho. Eu não posso mais ser filho. Por quê? Porque uma pessoa que não tem esperança, a mente fechada, ela vai sempre colocar na sua mente que ela não é digna mais de ser filho. Ela vai sempre colocar na sua mente que não há mais jeito para ela. Mas só que nós precisamos de mais filhos pródigos, que talvez saia, porque é a realidade, todo mundo está saindo. Todo mundo sai, as pessoas vêm e não conseguem permanecer constante. Ela sai e volta, vai e volta. Mas só que o interessante é que o filho pródigo, ele cai em si. A nossa geração está precisando de cair em si. Porque quando nós caímos em si, eu vou perceber que aquilo que eu estou vivendo é falso. Aquilo que eu estou vivendo é passageiro. Porque o filho pródigo, ele cai em si, e aí ele começa a pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? E ele volta para a casa do pai. E aí, vocês conhecem essa história, foi outra realidade do que ele pensou. Por quê? Porque a esperança está em volta para a casa do pai. A esperança minha e sua é volta para a casa do pai. Porque qualquer esperança que eu for procurar aí fora, eu posso passar a noite inteira numa festa, numa balada, graças a Deus nunca passei, mas eu posso passar, e aquela alegria pode ser momentânea. Quando eu chegar no meu quarto, tudo que eu vou fazer é chorar no peso da consciência daquilo que eu fiz lá. Eu posso estar numa roda de conversas que não acrescenta, mas quando eu chegar em casa, que eu bater a cabeça no travesseiro, eu vou começar a pensar, e aquilo aqui vai mexendo comigo, e eu vou começar a chorar. Por quê? Porque aquilo não acrescentou. Aquilo não é verdadeiro, é passageiro, é uma alegria momentânea. E aquilo que passa machuca, porque ele vem, e quando chega, você se apega. Quantas pessoas, falando de pecado, quantas pessoas se apegou em pecados, tem os seus pecadinhos de estimação, se apega, e quando passa, machuca. Aí elas começam a reconhecer. Quantas pessoas que, sabe, tem amigos, e os amigos vêm, e quando esses amigos passam, machuca. Porque a gente coloca a nossa esperança em tantas coisas, a gente coloca a nossa esperança em tantas pessoas, a gente coloca a nossa esperança em objetos, e passa, e quando passa dói, machuca. E aí tudo que eu faço é entrar no meu quarto com a mente fechada e chorar, e o que resta é chorar. E o que resta para minha geração hoje é chorar. Você olha para uma pessoa, tudo que ela faz é chorar, e nós estamos chorando, sabe? E quando eu falo de chorar, eu não falo, sabe, mostrar que está chorando. Nós estamos rindo, mas a gente acreditando que está tudo bem, rindo por fora, quando na verdade estamos chorando por dentro, porque o nosso coração está quebrado. Nosso coração não tem mais esperança. A gente não consegue mais ver uma outra vida além daquela que nós estamos vivendo. Sabe, assim como foi com Jeremias, foi fácil para ele. Por quê? Porque ele simplesmente parou de pensar naquilo que era ruim. O que a minha geração não entende? O que nós não entendemos? Que é fácil, é só eu parar de pensar naquilo que é ruim e começar a pensar naquilo que é bom.
É eu parar de pensar no caos, é eu parar de pensar na destruição, sabe? Pandemia aí de novo, sabe? Deu esse surto de novo, e as pessoas morrendo, sabe? Minas Gerais alagado, família sendo destruída, casa sendo destruída. E qual que é a minha esperança? É fácil, é você parar de olhar para essa bagunça e começar a olhar para Cristo, olhar para a esperança, para aquilo que realmente importa. Mas o problema é que nós temos a tendência de olhar para aquilo que não presta. A gente tem tendência de olhar para aquilo que não presta. E aí depois que passa, a gente começa a se lamentar. Ah, mas se eu tivesse feito, mas aí é tarde, porque a sua esperança já acabou. E aí a gente começa a lamentar. Quantas pessoas é assim? Elas fazem cagada com as suas próprias mãos. E aí quando chega lá na frente, elas começam a falar: ah, mas está acontecendo isso, mas está acontecendo isso porque você quer, porque você escolheu. Jeremias, ele escolheu ter esperança. E você, tudo que escolhe é não ter esperança, é olhar para o caos. E aí depois de tempos e tempos, você vai reclamar com Deus, querer colocar Deus contra a parede de uma escolha que você fez. Você vai querer colocar a Deus contra a parede numa escolha que nós estamos fazendo. A minha geração é uma geração que elas estão caminhando, mas não tem força. E elas estão fazendo de tudo, mas não tem força, estão parados. Alguns já desistiram da sua caminhada. Eu preguei aqui sobre isso sábado, sobre isso. A gente não tem mais força para caminhar. Por quê? Porque falta esperança. Eu não consigo acreditar que eu sair dessa porta, a minha vida vai melhorar, a minha vida pode ser melhor. Mas se a minha vida não tiver com Cristo, se eu não voltar para a casa do Pai, se a minha esperança não tiver apontada para o novo céu e para a nova terra, eu sempre vou viver dessa forma. E a minha geração está do jeito que está porque não entendeu que precisa voltar. A minha geração está vivendo do jeito que está vivendo, angustiada, depressiva, sabe? Lendo frases motivacionais, vendo vídeos motivacionais, porque elas não entenderam que a esperança precisa estar em Cristo. E aí elas começam a viver, sabe, frustrado. Essa é a palavra, nós estamos frustrados, porque a gente está acreditando que está tudo bem, quando na verdade não está. Mas eu não preciso ficar vivendo um conto de fada. Você não precisa ficar vivendo um conto de fadas, porque há uma esperança para mim e para você. Há uma realidade para mim e para você. Há uma verdadeira alegria dentro de nós. E eu preciso descobrir, eu preciso me encontrar. E a minha geração não se encontrou. E elas estão, sabe, dando murro e ponta de faca. Porque elas entenderam, alguns, sabe, e sabe o que chama a atenção? É que alguns entenderam que precisa que a esperança volte para Cristo. Alguns entenderam isso, mas o problema é que eles não querem apontar. Eles sabem que vai lá e vai fazer o que faz, e quando chegar, tudo que vai fazer é chorar. Mas o problema é que eles sabem também que há uma outra realidade. Mas o problema é a escolha, é a nossa escolha. Porque eu sei dos dois caminhos, como Jeremias sabia. Vivenciei os dois caminhos como Jeremias vivenciou. Mas o problema é que a escolha não é a certa, e tudo que a gente faz é escolher errado. E aí depois a gente fica frustrado, chorando, e a gente quer colocar a culpa em pessoas, colocar a culpa em Deus, colocar a culpa em tantas coisas, e não aceita que eu escolhi errado, e não aceita que escolheu errado. Sabe? Lamentações, Jeremias 3, 29, e ainda vai dizer assim, ó: devemos nos curvar humildes, pois pode haver esperança. Uma geração orgulhosa só pode ter esperança se humilhar, porque Jeremias está dizendo: devemos nos curvar e nos humilhar. Mas o problema é que nós não queremos nos humilhar. A gente não reconhece que erra. A gente não reconhece, a gente está errando, e a gente tem na mente que eu estou certo. Sabe, quem aqui já conversou com uma pessoa dessa forma, que acredita que ela está errada, sabe que está errada, mas ela acredita que está certo, e ela não reconhece, e ela não se humilha, e tudo que faz é ficar vivendo dessa forma, e passa dias, horas, anos, passa, e elas acreditam que está tudo bem, quando na verdade elas estão erradas. É o que eu acabei de falar. Elas entendem que precisam, mas não reconhecem, não querem se humilhar. E não tem como, porque Jeremias está dizendo: devemos nos curvar humildes, pois pode haver esperança. Sempre há esperança. Ainda que tudo esteja um caos, ainda que tudo esteja caindo, sabe, há esperança.
Mas para isso eu preciso reconhecer, o reconhecimento. E a minha geração é uma geração orgulhosa, que não reconhece, que não querem reconhecer. Ou talvez reconhece e faz de bobo, só pode. Porque não querem. Eu fico imaginando essas cadeiras cheias, poderia estar tudo cheia. Mas por que não está? Porque as pessoas não conseguem. Alguns até querem, mas não conseguem porque a mente está presa. E aí, de vez de escolher vir para a casa do Pai, elas escolhem aí para uma festa. Eu fico imaginando quantas pessoas agora não estão se afogando, sabe, numa bebida. Quantas pessoas não estão chorando agora dentro de um quarto, depressivo. Por quê? Porque escolheu isso. Porque elas entenderam que há uma outra vida, há uma outra possibilidade, há uma outra realidade, que eu não preciso ficar vivendo desse jeito. Mas elas querem. E se você não quiser mudar a sua vida, ninguém vai mudar para você. Você vai viver do jeito que está vivendo sempre. Porque ninguém pode mudar o que você é, somente você. Deus, Ele já deixou o livre-arbítrio por isso, para não interferir nas suas escolhas. Então você faz o que você quer, você vai aonde você quer. Então na hora que você, sabe, desculpa a sinceridade, mas quando quebrar a cara, não coloca a culpa em ninguém, porque você sabe das suas escolhas. E você tem que assumir, você tem que arcar com as suas escolhas. Sabe, aonde está a sua esperança? Porque qualquer esperança que não aponte lá, passa, é passageiro. Se coloque de pé nessa noite. Sabe, nós precisamos ter esperança. Precisamos começar a parar de pensar naquilo que é ruim. Sabe, feche seus olhos e começa a orar comigo nessa noite. Sabe, talvez você está cheio de esperança hoje, mas pense em alguém que talvez esteja chorando agora. Talvez você está cheio de esperança, mas pense em alguém que talvez esteja, sabe, num lugar que não é agradável. E quando ela chegar em casa, tudo que ela vai fazer é ficar frustrada. Tenta imaginar. Começa a orar por essa pessoa. Porque eu sei que o Espírito Santo, ele vai trazer alguém na sua mente. Uma pessoa que é importante para você, que precisa dessa esperança, que precisa entender que precisa mudar de vida. Porque a esperança nossa nessa noite, que eu estou apresentando a vocês, é: volta para a casa do Pai. É essa a esperança. Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite te agradecer, Pai, pelo aquilo que o Senhor é, Pai. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa palavra, Deus. Aquilo que o Senhor deseja fazer em nossos corações, ó Pai. Deus, eu quero, Senhor, orar, Senhor, Deus, nessa noite pela minha geração, Deus, te pedindo que o Senhor possa fazer o sobrenatural, Pai. Pedindo que o Senhor possa trazer esperança, Pai. Que o Senhor possa fazer de novo, Pai. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, interferir na mente deles, ó Pai, em nome de Jesus, fazer com que eles mudem de mente, Pai. Que venha haver mudança de direção, metanoia, Pai. Deus, que a nossa mente possa estar aberta, Pai. Que a nossa mente, Pai, possa, Senhor, Deus, Pai, começar a voar em lugares altos, Senhor. Em lugares, ó Pai, que o Senhor tem preparado, Pai. Que a minha geração não venha estar preso, Pai. E que cada pessoa que está sobre este lugar, ó Pai, não venha estar preso a coisas, ó Pai. Não venha colocar esperança em pessoas, ó Pai, em objetos, ó Pai. Não, Senhor. Mas que a esperança deles, ó Pai, esteja apontando para o Senhor, ó Pai. Que a esperança deles esteja no Senhor, ó Pai. Que ao acordar, ó Pai, que eles pensam que a motivação de trabalhar é a esperança que está no Senhor, ó Pai. Que ao dormir, ó Pai, Deus, Pai, a esperança está no Senhor, ó Pai. Porque qualquer outra esperança que não aponte para o Senhor, ó Deus, é passageiro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor, nessa noite, Pai, te agradecendo por essa palavra, Deus. Que essa palavra, Senhor, possa penetrar, Deus. Que aquilo que eu não falei, o Teu Espírito Santo fale. Que o Teu Espírito Santo ministre, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E que ninguém, Pai, que está sobre este lugar, ó Pai, saia daqui da mesma forma, mas saia daqui entendendo, Pai, que há uma outra realidade, que eu posso viver outra coisa, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, ó Pai, te agradecendo por tudo, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, nos dando essa esperança, Pai, todos os dias, ó Pai, para que eu possa passar essa esperança para outras pessoas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu oro te agradecendo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Passa a palavra aqui.